Olá, Pai Jesus, o amor de Maria. Eu venho através desse vídeo para a gente poder falar um pouco sobre o perdão dos pecados, né? Obter de volta a amizade com Deus depois de ter cometido um pecado mortal. E nós, né, o Papa Francisco hoje ele falou sobre essa questão de que se alguém fosse perguntar como que eu vou fazer para me reconciliar com Deus se eu não tenho um sacerdote ali disponível agora nessa época de crise, né? E eu gostaria da gente poder estar dando uma refletida sobre esse assunto junto com o catecismo, né? Então o Papa ele diz, né? Fazei como diz o catecismo. Então vamos olhar o catecismo para ver o que ele diz. E o catecismo vai falar nessa questão de a gente obter o perdão dos nossos pecados, porque o sacramento da reconciliação, da penitência, ele é para que possa ser apagados os pecados mortais, né? O pecado venial, ele pode ser apagado ali na Santa Missa, no ato de contrição que nós fazemos no começo da missa. E só que quando acontece, né, do pecado mortal, ou seja, né, o rompimento da amizade com Deus, é necessário que se tenha o sacramento da reconciliação. E nesse caso específico que nós estamos vivendo por conta aí dessa doença, dessa pandemia, né? Então nem todos conseguem ter acesso a um padre, né, para poder estar confessando. Então o Papa ele disse sobre essa questão para a gente olhar o catecismo, é o que a gente vai olhar agora. Na parte que fala para nós, explicando sobre os sacramentos, onde que fala sobre a reconciliação, tem uma parte que fala sobre a contrição, né? E no catecismo está aqui direcionado no capítulo aqui 1451 ao 1454, que a gente vai falar sobre contrição, né? Quais são as condições para que a gente possa obter esse perdão do pecado mortal, né? E aqui vai dizer para nós, né, sobre a contrição, que ela vem em primeiro lugar, consiste numa dor na alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Essa contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental, né? Então o que está dizendo aqui para nós? Resumindo, né? Vamos entender isso aqui. O pecado mortal, ele pode sim ser perdoado por Deus e a gente conseguir voltar à amizade com Deus através da contrição. E o que é a contrição? A contrição nada mais é do que uma detestação do pecado, né? Uma rejeição do pecado cometido e a firme resolução de não mais cometer, né? Então tem essas duas questões aqui, esses dois pontos principais que a gente precisa entender. E o ponto mais especial que eu vejo aqui nessa questão, o porquê dessa contrição, desse arrependimento ser perfeito, é brotar do amor de Deus. Ou seja, né, nós cometemos um pecado e aí o que acontece? Eu me arrependo porque por amor a Deus, porque eu ofendi a Deus, porque eu magoei a Deus, porque isso faz o coração de Deus ficar triste, né? E para a gente entender melhor isso aí, nós vamos entrar na outra parte que fala sobre a atrição. Existe a contrição e a atrição. A atrição é o seguinte: a contrição chamada imperfeita, ou seja, né, é um dom de Deus também, né? Porque ele te chama, né? Porque Deus quer salvar a todos, independente da maneira, né? Ele chama nós pelo amor, mas se no último caso, né, ser necessário chamar pela dor, Deus vai chamar pela dor, porque Ele quer a nossa salvação, Ele quer nos salvar. E aí entra essa parte da atrição, né, que é um caminho que vai te levar à contrição perfeita. Mas é necessário a gente entender isso para a gente entender o contexto todo. Também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, ou seja, uma ação do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado, do temor, da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador.
a contrição por temor. Ou seja, eu cometi um pecado, eu me arrependo e eu vou me confessar, eu quero me confessar. Mas qual que é a razão do seu querer confessar? Né? É simplesmente porque você ofendeu a Deus ou porque você teme a condenação ou uma consequência na sua vida, né? Então, isso te faz levar a um arrependimento imperfeito, que, consequentemente, vai se aproximar de Deus, do sacramento da penitência, e no sacramento da penitência você consegue obter o perdão total. Só que esse imperfeito é um dom de Deus que te chama também para te levar à perfeição. E para a gente entender então, né, a contrição imperfeita, que é a atrição, ela brota do quê? De um temor, né? Então eu me arrependo do que eu fiz e não quero mais fazer porque eu temo que possa acontecer comigo, né? Então a consequência que irá vir na minha vida. Já a contrição perfeita, que é essa que diz aqui para nós, que a contrição perfeita, ela se inclui a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Né? Deixa eu só ver aqui essa parte que fala, né? Então essa contrição, quando ela é perfeita, ela perdoa os pecados veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Ou seja, né? A contrição perfeita que brota do amor de Deus. Né? Enquanto o nosso arrependimento não chegar na perfeição, porque eu ofendi a Deus, ainda ela não é perfeita. Então nós vemos, né, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, sobre a questão do coronavírus, né, afetando, levando muitas pessoas ao pânico, ao medo, né, ao desespero, e faz com que nós queremos recorrer a Deus por medo. Isso, né, nada mais é que vai te levar a se aproximar de Deus, mas ela ainda é uma contrição, é um arrependimento imperfeito. Ela precisa amadurecer, ao ponto da gente entender o quão grave é os nossos pecados e o quanto ofende o coração de Deus, porque Ele é fonte de todo dom. Então tudo aquilo que vem de Deus é por amor, e ao mesmo tempo Deus quer também que nós voltamos o nosso coração com arrependimento, né, com a conversão da nossa vida seja verdadeira. E é isso que fizeram a diferença os santos, porque eles amaram a Deus sobre todas as coisas e passaram por todos os tipos de adversidade. E passaram por pobreza, por sofrimento, por perseguição, pela morte, e tudo por amor a Deus. Então eles não viram consequência nenhuma, né, do que ia acontecer com o seu corpo, porque eles pensavam na sua alma e pensavam em agradar a Deus. Então, porque eles chegaram nesse ponto, nesse amadurecimento da sua fé, ao tal ponto, né, de chegar nessa contrição verdadeira dos perdão dos pecados. Eu ofendi a Deus, eu peço perdão a Deus porque eu magoei o coração de Deus, isso me entristece. Um ponto que nós chegamos nesse amadurecimento é o ponto da contrição verdadeira. Mas enquanto ainda nós somos imaturos, nós estamos crescendo, nós estamos caminhando na fé, nós ainda temos esse caminho para chegar na contrição verdadeira, que é a atrição, né? Que é pelo temor, porque também Deus chama a gente pelo amor, mas para que nós possamos ser salvos, Ele também usa o meio do temor, para que possa nós aproximarmos dEle. Então, para que você possa, né, conseguir, neste momento de crise, né, o perdão dos seus pecados mortais, você que quer reconciliar-se com Deus, você que quer se aproximar de Deus, o catecismo da igreja vai dizer que é necessário a contrição perfeita. Porque a contrição imperfeita, vai dizer o catecismo, este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sobre a ação da graça pela absolvição sacramental. Por si mesmo, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Então o que diz para nós, né? O arrependimento imperfeito, ele não perdoa os pecados graves, mas ele te leva ao sacramento, que é onde você vai conseguir, né,
pecado grave. Então ele te ajuda a levar lá, o temor te ajuda a se aproximar de Deus. Mas o que realmente apaga o pecado mortal é a contrição verdadeira, é a contrição perfeita, que brota do puro amor a Deus, o amor de Deus, né? Então que nós possamos ter consciência. Resumindo, uma contrição imperfeita ela é aquela por temor e ela não apaga os pecados mortais. Já a contrição perfeita, que é aquela que é puramente por amor a Deus, essa sim, vai dizer o catecismo para nós, que apaga os pecados mortais. Então que a gente possa ter essa consciência, né? E não buscar, né, querer se aproximar da confissão por conta do temor que possa acontecer daqui para frente. Mas que nós possamos se aproximar, converter o nosso coração, voltar o nosso olhar para Deus, porque puramente pelo desejo e a vontade de amar a Deus, de alegrar o coração de Deus e não mais ofender, não mais fazer com que o seu coração se entristeça. Então, né, fica essa mensagem que a gente possa entender, né? E dando continuidade mais para frente, né, vamos ver, né, o fruto que vai dar esse vídeo, né, que nós possamos se aprofundar também, saber o que é o pecado mortal, quais são as condições para estar em pecado mortal, ter passado, né? Então, existe o que é sacramento da penitência. Então, nós vamos dar continuidade também nesse vídeo, fazer uma sequência de vídeo aí, conforme, né, o fruto que for dar, se realmente, né, for viável, se as pessoas colaborar, né, tipo, assistir o vídeo, né, e querer estar passando. Então, né, isso aí depende de cada um também, né, querer, né. O dom de Deus é gratuito, né, mas a gente também tem que querer, né. Então, fica esse convite aí. Deus abençoe, viu? Um abraço a todos aí e que a paz de Jesus reine em nossos corações, nossa casa, né. E para que essa paz, né, reine, eu quero relembrar, né, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, né, que ela disse, né, rezai o terço todos os dias para que tenha paz na sua casa. Então, né, nesse tempo de medo, de temor, reze o terço todos os dias na sua família, né, para que você possa viver em paz no seu coração e na sua família. Amém? Deus abençoe.